Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano, do Colégio Delos. Essa aula é para os alunos do terceiro ano do Colégio Delos, onde nós estávamos trabalhando hoje cedo o tema chamado Indústria Cultural, ok? Vou deixar essa aula gravada para vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar lá na nossa plataforma, certo? E aos poucos eu vou respondendo questão por questão. Nosso tema de hoje chama-se Indústria Cultural. Mas antes da gente definir o conceito de indústria cultural, nós temos que entender o que vem a ser a cultura, certo? Onde essa cultura ela vai passar por um processo de ramificação entre cultura popular e cultura erudita, né? Cultura dominada e cultura dos dominados, né? Ou seja, aquela cultura que é uma cultura que é imposta dentro do conceito de formação da chamada indústria cultural. Então vamos lá. Primeiro nós vamos definir a ideia do que vem a ser a cultura popular, certo? Essa cultura popular, ela traz consigo algumas características, mas antes temos que entender que cultura são elementos tangíveis e intangíveis, ou seja, a cultura ela pode ser baseada em elementos materiais e elementos imateriais, elementos que são palpáveis e aqueles que não são palpáveis. Então, o que significa cultura? Cultura é tudo aquilo que te representa no campo material, no campo imaterial, é tudo aquilo que vai fazer de você um indivíduo que, ao longo dos anos, né, vá absorvendo cada vez mais representações culturais, formando a sua identidade cultural. Essa cultura ela pode ser uma cultura popular ou uma cultura erudita. Existe uma diferença entre cultura popular e cultura erudita, certo? A cultura popular ela é produzida dentro, ou seja, no interior das comunidades. A cultura popular era uma cultura fora, produzida fora das instituições, certo? No caso, fora das universidades ou fora das escolas. A cultura popular ela é uma cultura espontânea, ela é uma cultura que ela é transmitida em sua grande maioria através da oralidade, é uma cultura que não vai obedecer o tecnicismo, ela não necessita de um aprendizado formal, ou seja, você não tem que estar ligado a uma instituição obedecendo determinadas regras, ela é produzida de forma espontânea, certo? No campo da oralidade. Então, quando se fala de cultura popular, a gente está falando de uma cultura mais simples, de uma cultura mais natural, de uma aprendizagem informal, sobretudo, certo? E que não obedece tecnicismo algum. Já a cultura popular, já a cultura erudita, que não é uma cultura vivenciada dentro dos conceitos de pequenos grupos culturais, né? A cultura erudita é uma cultura produzida, antes de tudo, pela elite, ela é produzida pela elite para a elite. Ela obedece um tecnicismo, porque ela exige a necessidade de que você registre esse processo de desenvolvimento cultural, certo? Através de elementos que vão propiciar essa divulgação, e essa divulgação ela é sempre muito restrita. Então, vejam bem as características da cultura erudita, que são completamente diferentes da cultura popular. É uma cultura produzida pela elite, para a elite, não é anônima, ela precisa ser registrada. É uma cultura que é submetida, obviamente, a padrões, a tecnicismos. É uma cultura que não obedece aos critérios da oralidade. Há a necessidade de um registro para que essa cultura seja uma cultura para que ela seja perpetuada, consumida por uma minoria. Então, dentro desse elemento que nós caracterizamos como cultura popular, obviamente é uma cultura que nasce no interior das comunidades. É uma cultura mais simples, é uma cultura que não precisa obedecer os elementos técnicos das instituições. Como é o exemplo das chamadas músicas clássicas. A música clássica exige o registro, exige a nomenclatura do seu criador, exige esse registro em partituras, tem que se obedecer um tecnicismo, tem que se obedecer um padrão, completamente diferente da cultura popular, que é uma cultura espontânea, que é uma cultura leve, que é uma cultura que, para ser perpetuada, basta a oralidade, ela não precisa de registros em livros, ela não precisa de publicações em anais da arte, muito pelo contrário. Ela está sempre setorizada naquilo que é espontâneo e simples do ser humano, certo? Agora, quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar também dos grandes pensadores, tanto do elemento da produção cultural em si, né? Tanto Max Weber quanto Karl Marx, eles, apesar de ter uma opinião contrária acerca de produções culturais e do trabalho de uma forma geral,
né? Marx sempre criticando, tecendo pesadas críticas ao processo do desenvolvimento do capital, e Weber justificando o desenvolvimento desse capital como algo importante para quebrar o antigo regime. Ambos acreditavam numa mesma coisa, né? Ambos concordavam em uma mesma ideia. Qual? De que a produção cultural, né, ela revela as relações de poder e dominação dentro de uma sociedade. O que essa sociedade produz no campo da cultura que vai determinar qual é a classe dominante e qual é a classe dominada. Essa é uma ideia que vai convergir tanto entre Max Weber quanto Karl Marx. Eles vão concordar nesse processo de desenvolvimento cultural, acreditando que a produção cultural vai determinar quem é a classe dominante e quem é a classe dominada, certo? Dentro dessa ideia, né, a gente está falando de cultura aí entre o século XIV e o século XVIII, mas a partir do século XIX, nós vamos perceber um avanço técnico muito grande no campo da cultura, né? Principalmente nos elementos de divulgação dessa cultura. Então, o desenvolvimento da máquina fotográfica, como a gente estava falando hoje cedo, o desenvolvimento da máquina, né, da máquina de filmagem, o desenvolvimento do rádio, da televisão, tudo isso promoveu, obviamente, né, um distanciamento de como que a cultura deveria ser conduzida naquele momento, né? Porque o que a fotografia representou? Ela representou um avanço na reprodutibilidade técnica, né? Ou seja, aqueles pintores clássicos, né, que utilizavam daquela relação de uma pintura, de quadros a tinta a óleo, que exigia um tecnicismo muito grande, a partir do momento em que ele se depara com uma máquina fotográfica que vai reproduzir aquele mesmo ambiente, até de forma mais fiel e mais técnica e mais real, né, por assim dizer, faz com que esse homem, esse pintor clássico, ele passe por um processo de transformação, né, dando um passo largo na criação de uma arte moderna, sobretudo. Né? E quando a gente fala desses elementos de divulgação, como a fotografia, como o rádio, como a televisão, a gente está falando de uma corrente filosófica na época que surgiu para entender esses novos elementos, né? Que é a Escola de Frankfurt, onde nós tínhamos ali Theodor Adorno e Max Horkheimer, que são dois pensadores que vão mudar o conceito de cultura de massa. Né? O que significa essa cultura de massa? Que é a cultura de consumo de massa. Então, eles mudam essa perspectiva da palavra de cultura de massa, afirmando que a massa ela não produz cultura, e sim consome cultura. E essa cultura ela passou a ser consumida de forma massificada, né, por uma indústria cultural que vai surgir através da criação desses novos elementos de divulgação, como a fotografia, como o cinema, como o rádio, como a televisão, né, que vai revolucionar. E na perspectiva de Walter Benjamin, né, Walter Benjamin, que também foi um pensador, né, nesse quesito desenvolvimento cultural moderno, Walter Benjamin dizia que a fotografia, que a televisão, que todos esses elementos que vão divulgar esse novo modelo de arte, eles foram criados e que eles vão contribuir na democratização do consumo da arte. Né? No entanto, o Theodor Adorno já disse que não vai democratizar, ele vai massificar, né? Ele vai simplesmente popularizar uma cultura e essa cultura ela não vai democratizar, ela vai massificar e que muitas vezes ela vai ser criada para controlar o comportamento humano, controlar os mecanismos de consumo, principalmente. E nós sabemos que essa indústria cultural ela realmente passou a alienar a sociedade, né? A determinar aquilo que ela deve consumir, qual é o padrão de beleza, qual é o padrão de consumo que deve ser orientado a partir do desenvolvimento dessas técnicas de divulgação. Então, a aula de hoje ela pautou nessa palavra, nessa mudança de perspectiva, né? Que antes era cultura de massa e agora não é mais cultura de massa, é indústria cultural. Porque a indústria vai massificar a cultura para que ela seja consumida. A cultura como mercadoria, né? A cultura como controle de comportamento humano. A cultura que vai ditar as regras, né, a serem estabelecidas, principalmente no âmbito do consumo, né? Consumir cultura, porque antes desses elementos de divulgação, né, a cultura ela era apreciada, ela não era consumida. A partir do momento em que se estabelece o desenvolvimento de uma indústria cultural focada para o consumo, ela deixa de ser apreciada e ela passa a ser consumida. Isso é um exemplo das músicas que de um ano para outro elas desaparecem.
As músicas carnavalescas, por exemplo, é um exemplo disso. Né? As músicas que tocam em um carnaval de um determinado ano, no outro ano já não são mais as mesmas. E essa característica efêmera dessa produção cultural é que está diretamente ligado, né, àquela questão que a gente diz do consumo imediato, a obsolescência programada, a obsolescência perceptiva, quando você percebe que aquilo que você está consumindo não é mais o que está sendo proposto pela indústria, através das propagandas, através dos veículos de divulgação. Ok? Diante de tudo isso que a gente falou, na próxima aula, a gente vai dar sequência a essa questão da produção da indústria cultural, não só no mundo, mas no Brasil. Ok? Obrigado, meninos. Obrigado pela atenção da aula de hoje. Tenham um bom dia.